Glória a Deus. Bom é render louvores ao nosso Deus, amém? Esse ambiente é muito precioso para nós também, porque quando entregamos ao Senhor aquilo de que Ele é digno, aquilo que compete apenas a Ele, a nossa própria alma acha descanso, tá, queridos? Nós fomos criados para isso mesmo, para ministrar a Ele. Fomos criados não para nós, fomos criados para Ele. E ao ministrarmos a Ele, o que é competente a Ele, a nossa própria alma acha descanso, alegria e encontra paz. Infeliz é o homem que tenta encontrar paz, alegria em qualquer outro lugar que não seja a presença de Deus. Queridos, eu quero compartilhar alguma coisa com os irmãos, quero tentar ser breve. Queria que os irmãos abrissem no livro de Ezequiel, por favor. Ezequiel no capítulo 37. Nesses dias, a minha leitura dos dias está aqui passando por Ezequiel. E é impressionante quando você lê a mesma coisa que você já leu muitas vezes, e tem sempre algo de Deus vivo ali, renovando, como se a gente talvez nunca lesse aquilo, né? E eu estou impressionado diante de Deus, o quanto de muito que eu tenho apresentado a Deus diante dele nas minhas orações, nas minhas intercessões, o quanto que eu tenho achado respaldo, resposta e direção na palavra dele, e nesses dias aqui em Isaías. Então eu quero tentar compartilhar algumas coisas com os irmãos que Deus tem falado comigo, porque eu creio que algumas coisas não quer falar apenas com a gente, mas conosco como corpo de Cristo, né? A partir do primeiro versículo mesmo. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Glória a Deus, aleluia. Espero que Deus faça isso conosco nesses dias, em nome de Jesus. Quando eu olho para nós, ultimamente, e não estou dizendo nós apenas congregação, mas nós, igreja do Senhor em Itaúna, que está espalhada aí, nós, igreja do Senhor em Minas Gerais, em Brasil, e aí vai, eu tenho uma sensação de um tempo de vale dos ossos secos. De um vale, que está ali algo que é de Deus, mas sem vida de Deus, e me ocorre uma forte impressão de um tempo de Deus a juntar esses ossos, e trazer sobre eles tendões, e trazer sobre esses ossos secos carne e pele, e então poder soprar o Espírito Santo e trazer novamente vida a nós. Amém, queridos? Não que não haja, mas eu acho que ainda não há toda a vida que Deus tem para nós. Sabe o que me chamou a atenção? Qual foi a primeira expressão de devolução de vida a esses ossos? A gente entendeu muito bem o que estava acontecendo ali, né? Deus pega o profeta, leva ele para um lugar onde tinham muitos ossos secos, faz aquele profeta rodar ao redor e perguntou para ele: pode sobreviver esses ossos secos? O profeta, como diz os antigos, numa sinuca diante de Deus, né? Falou assim: o que eu vou responder? Responder para Deus: Deus, tu sabes.
E aí o Senhor mandou profetizar. Profetiza sobre eles. E aí, ao profetizar, o Espírito Santo começou a fazer ali um batido de osso sobre osso. Houve um ruído de osso batendo, se juntando com osso. E aí foi devolvendo a vida para aqueles ossos, até que finalmente pôde soprar ali o Espírito Santo. E aí, de fato, haver vida. Vocês prestaram atenção? Qual foi a primeira atuação de Deus aqui para devolver vida àqueles ossos secos? O que vocês acham? O que começou a acontecer? Os ossos começaram a fazer o que então? Se ajuntar. Um punhado de membros partidos numa sacola é apenas uma sacola de membro. Para ser corpo, aqueles membros precisam estar o quê? Acojuntados. A primeira expressão de devolução de vida foi ajuntar um ao outro. E eu achei tão interessante que aqui fala que houve um ruído. Houve um ruído de... Você imagina, não é difícil de entender, né? Ossos secos, né? Vai batendo no outro, vai dando osso. Mas é interessante pensar que há um barulho. Há um barulho de Deus quando começa a se ajuntar. Vai ajuntando um no outro. Logo depois de se ajuntar, qual que foi a outra expressão de devolução de vida? Tendões. A segunda expressão foi tendões. Imagina, era só ossos separados. Deus vai devolver a vida. O que ele vai fazer? Juntar os ossos. Cada um ao seu osso. Cada um no lugar certo. A segunda expressão é colocar tendões. E aí, o que é tendão, hein? Eu quero falar um pouco sobre tendão aqui, embora eu não sou da área de medicina. Que eu tiver no erro aí, vocês vão perdoando, tá? Depois do tendão, o que mais que teve? Teve carne, e depois da carne teve pele, e depois, então, olha só, ossos soltos, ossos juntos, tendões, carne, pele. E depois, o que aconteceu? Depois o Espírito Santo veio. O Espírito Santo não desce sobre membros afastados uns dos outros. O Espírito Santo não vem sobre um corpo afastado e desajuntado e não vinculado. Por o Espírito Santo vem, precisa estar um vinculado ao outro. E só estando vinculado ao outro pode haver tendão. E aí vem carne. Carne para mim, eu, Juninho, dizendo... A impressão que me veio de carne aqui é sobre algo que dá forma. Porque o que dá forma ao meu corpo? Que me faz diferente do corpo de outra pessoa? Forma mesmo, né? Eu penso assim, o que dá forma aqui do meu nariz, da minha orelha, né? Um é mais gordinho, outro é mais fininho. Um tem um nariz mais assim, outro tem um nariz mais assim. Isso tem a ver com carne, não é? Eu, Juninho, tá? Os músculos, né? Os músculos ali na carne... Eu, Juninho, eu pensei sobre isso. Falei, olha, o que vai dar forma para o corpo, agora eu estou ligando ao corpo de Cristo. Forma de corpo, que outros vão poder ver, ali está o corpo de Cristo. Carne. E pele, o que vem no seu coração quando pensa sobre pele? O que a pele faz no nosso corpo? Pele protege. Se qualquer um dos nossos membros estivesse exposto ao sol, aos intempéries, sem a pele, a gente não resistiria, não é assim? Eu pensei sobre carne, sobre forma de corpo, e pele sobre proteção, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para que o Espírito Santo venha, se o corpo não estiver ajustado, o Espírito Santo não vai vir. A primeira expressão então, queridos, é estarmos junto uns aos outros. A segunda expressão de estarmos juntos uns aos outros é poder finalmente ter tendão. Aí é o seguinte, eu peguei, até anotei aqui, eu peguei no dicionário o que significa tendão. Dicionário secular, tá? Nem é no dicionário bíblico, não. O tendão é uma fita ou cordão fibroso, formado por tecido conjuntivo, graças ao qual os músculos se inserem nos ossos ou nos outros órgãos. Os tendões são estruturas fibrosas
com a função de manter o equilíbrio estático e dinâmico do corpo através da transmissão do exercício muscular aos ossos e articulações. Sabe para que tendão aponta? Tem uma outra versão muito interessante, que no lugar de tendão fala de nervos. Fala que depois os ossos se juntarem, houve nervos ali. Os tendões, especificamente dizendo de tendão, ele tem esta função de ligar os músculos à carne e aos outros órgãos, de forma que haja uma uniformidade de movimentação de um com o outro e aí automaticamente de todo o corpo. Está mais ou menos por aí, ô fisioterapeuta? Tem o terapeuta ali com a gente ali, ó. O terapeuta fez ok, então não estou todo errado não. Tendão, queridos, aponta diretamente para juntas e ligamentos. Diretamente. A expressão nervo também me chamou muita atenção, porque sabe o que o nervo no nosso corpo faz? O nervo ele tem a função de receber a comunicação do nervo central. Onde normalmente fica nosso nervo central? O nervo central tem a ver com lugares do cérebro, né? E parte dele aqui na, como é que chama o trem aqui? Na medula, parte aqui na medula. Mas a maior parte está no cérebro, tá certo? Mais ou menos? Ah lá, não tá, não deu mais ou menos. Então me fala aí do nervo. Ô gente, desculpa, é sistema nervoso central. Os nervos até do dedão, ele é responsável por essa comunicação com o sistema nervoso central, o qual a maior parte está na... Não é curioso também essa expressão do Espírito Santo? Que o que começa a trazer vida aos ossos são os nervos ou os tendões? Os nervos têm a ver com comunicação com a cabeça. Ossos soltos, o que está na cabeça não vai chegar porque os ossos estão soltos. Ossos aconjuntados já começa a permitir, mas ainda assim não é o suficiente. Precisa haver nervos, precisa haver tendão, que permite uma comunicação entre todo o corpo. E essa comunicação procede da cabeça. Não é muito interessante a gente perceber uma comunicação do Espírito Santo, desde o Velho Testamento, sobre um corpo, só ser corpo, porque está ajuntado, e por permitir comunicação entre eles? Isso não impressiona vocês? A mim impressiona. Sendo assim, queridos, a gente precisa entender, de acordo com o que a palavra de Deus fala, que, vamos abrir lá em Efésios, quero ler esse texto com os irmãos, porque é um texto conhecido, mas que vincula essas realidades ao Novo Testamento também. Efésios 4, um texto que muitos de nós conhecemos já aí, decorado, mas vale a pena a gente ler, para a gente vincular ele ao texto de Ezequiel. Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a... Quem é a cabeça? 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada, efetua o seu próprio, para o quê? Queridos, o que faz o corpo crescer é o próprio corpo, bem ajustado e consolidado. Não existe crescimento do corpo de Cristo com trabalhos individuais no corpo de Cristo. Eu posso ter uma mão direita que vai exercitar muito, ela sozinha. Ela vai fazer muito exercício, seja lá qual for. Ela talvez vai até ficar um pouco mais musculosa do que a outra mão, do que o resto do corpo. Ela vai ficar talvez até mais forte, mas corre o risco talvez até dela atrofiar, se ela não trabalhar junto com todo o corpo. O que faz o corpo crescer não é um trabalho de um membro, de outro membro, de um membro separado, mas de todo o corpo,
bem ajustado e consolidado, segundo o auxílio de auxílio de cada parte, a minha nega amada, preciosa que Deus me deu, ela tá ali bonita desse jeito, mas tá com o dedinho do pé quebrado, tá? Ela conseguiu quebrar o dedinho do pé. Aí é impressionante, ela algumas vezes falou comigo, amor, como que um dedinho do pé, o dedo mindinho faz parte do corpo? Para começar, a nega sofreu demais, mas doeu, que até chorou. E depois a nega começou a andar assim, para casa fora. E aí a nega começou a ficar parada, falou, tem que ir com a nega para o hospital, vão resolver a vida dela. Tamo lá eu dando de enfermeiro, nem engessando não pode, tem que imobilizar, de 2 em 2 dias, e a nega limitada, minha esposa ficou limitada de alguns serviços em casa, por causa do dedinho do pé. Ela continua fazendo, que vocês conhecem a esposa que eu tenho, né? Tá lá, para um lado, para o outro, fazendo tudo, né? Mas ela ficou limitada, por causa de um dedinho mindinho, o menor. Algumas vezes eu vi a Nelly falar comigo, amor, como que faz falta um membro no corpo. O corpo dela todo está sofrendo por causa de um membro que está adoecido. Sabe o que faz o corpo de Cristo crescer? Todo o corpo bem ajustado e consolidado, servindo cada um na sua parte. Concordam comigo, queridos? Se é assim, outra coisa que me chamou muita atenção no texto aqui, o que permite o Espírito Santo vir e nos devolver a vida e fazer aquilo que ocorre no coração do Pai? Vocês já observaram que a maioria dos testemunhos bíblicos de descida do Espírito Santo, como foi em Pentecostes, eu estava lendo outro dia com os irmãos lá na igreja, na casa, sobre Atos 10, quando os irmãos estavam em oração e jejum, e o Espírito Santo separou a Saulo e a Barnabé. Tem outras expressões bíblicas, e na história da igreja, de avivamentos, de um vinho, de um mover do Espírito Santo sobre a igreja. Vocês já observaram que um avivamento, uma atuação do Espírito Santo nesse nível, não acontece de forma isolada? Eu não estou falando que Deus não age de forma isolada, porque age, tá? Muitas vezes Deus me visitou, eu sozinho lá no meu quarto, na rua com Ele. Eu estou falando sobre o mover no corpo de Cristo. Pode até ser que Deus me visite sozinho, e aí visita a G sozinha, e visita o Elton sozinho, visita o Ronaldo. Aí quando nós chegamos a uma explosão daquilo que Deus está fazendo em nós. Os históricos, pelo menos a grande maioria dos históricos de avivamento da igreja que a gente conhece, aponta para o povo de Deus. O povo de Deus. A devolução da vida de Deus, nos liberando de novo o seu espírito, ela pode vir se o corpo estiver bem ajustado. Queridos, juntas fortes, resistentes, que de fato funciona, um corpo de Cristo que está ligado, e de fato funcionando como corpo de Cristo, auxiliando um ao outro, santificando um ao outro, esse ambiente de junta forte, isso nos traz um ambiente propício para o Espírito Santo vir. Amém, amém? Um corpo separado, dividido, um corpo que não discerne a si mesmo, que não discerne, quando os irmãos não estão discernindo o corpo, se eu estou no meu coração dividido, se eu não estou funcionando, eu tiro esse ambiente saudável para o Espírito Santo vir. Que haja entre nós um ambiente saudável para o Espírito Santo vir, amém, queridos? Junto com isso, curioso, eu não sabia nem que ia falar isso, né? Quando a gente estava orando ali, eu falei algo parecido com isso aqui, sem pensar nisso, sabe? Um vaso, imagina um odre para receber o vinho. Se esse odre está rachado, ele vai manter o vinho? Vai escoar, vai derramar o vinho, não é assim? Qualquer tipo de vaso que você vai colocar um óleo, um vinho, qualquer coisa, se ele estiver rachado, vaza por ali. Me ocorre que se formos um corpo, que não estivermos bem ajustados, bem ligados, com tendões que comuniquem a vida de Deus, eu tenho que estar tão ligado ao meu irmão, que a vida de Deus no meu tendão aqui, vai passar rapidamente, tranquilamente,
Se eu estiver afastado, vai ter dificuldade. Se eu estou ligado ao meu irmão, bem ligado, a vida de Deus pelo seu Espírito não vai escoer, não vai ter rachaduras por onde vai vazar. Eu já vi histórias de igreja, ou de família, ou de irmão, em que havia uma expressão muito clara de um vinho de Deus ali, do Espírito Santo, mas que com o decorrer do tempo aquilo foi se perdendo, foi escoando. Eu sei que cada um de vocês, se parar para pensar, pode lembrar, ou de alguém, ou de uma família, ou de algum grupo, em que isso aconteceu, em que havia muita vida do Espírito Santo, e com o decorrer do tempo, aquela vida foi vazando, foi escoando. Queridos, juntas afastadas, um corpo não ajustado, um corpo onde há rachadura entre um osso, entre um membro e outro, são como rachaduras por onde a vida do Espírito Santo vai escoar. Agora, ao contrário disso, se estivermos bem junto, o Espírito Santo vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem cada vez mais, e não vai se escoar. Pelo contrário, a vida de Deus pelo seu Espírito vai só crescendo em nós. Amém, queridos? O que a gente deve fazer em prol disso, então, para isso acontecer? Se você tiver alguma ideia aí, se Deus estiver falando com você, você já pode me dizer, tá? Não tenha vergonha de me interromper aqui, tá? Mas o que eu quero dizer com os irmãos é o seguinte. Juntas, hoje nós entendemos muito bem o que é junta. Todo o corpo de Cristo é ligado por junta. Assim como todo o nosso corpo está ligado por junta. Juntas e ligamento no corpo de Cristo não é apenas o que acontece aqui no meu punho com a minha mão. Isso aqui é uma junta também. Mas todo o corpo está ligado por juntas e ligamentos. Não é isso mesmo? Todo o corpo de Cristo está ligado por juntas e ligamentos. Então, eu sou junta e ligamento, de certa forma, com todos os meus irmãos, porque nós estamos apenas em um corpo, e tomara que os tendões e que os nervos estejam ligados, de forma que a vida de Deus vai passar sobre todos, amém? Especificamente, existe algumas juntas diretas, existe a junta do meu punho com a minha mão, e da mão com os dedos, aonde precisa haver uma interação direta entre eles, eles foram plantados juntos, no texto de João, se eu não me engano, não sei se é João ou em Coríntios, não lembro desse texto, que fala que Deus distribuiu cada membro no seu corpo conforme lhe apraz, ou conforme lhe agrada. Deus foi colocando cada membro no seu devido lugar. Sabe esse precioso irmão, sabe essa preciosa irmão, que Deus te colocou do lado dele para caminhar junto, para se apoiarem mutuamente? Deus apoiou, Deus quis, Deus decidiu, pelo menos por enquanto, que acaba que juntas no reino de Deus é bem interativa, né? Mas hoje, Deus quer assim, hoje assim lhe apraz. Amém, queridos? Essas juntas que a gente está falando, ela aponta primeiramente para a junta familiar, é claro. Então eu preciso entender que eu com a minha esposa é a primeira junta. A primeira junta, a primeira proximidade que eu preciso ter de ligamento, de tendão, de nervo, para transmitir vida, cuidado, sou eu com a minha esposa. É o marido com a esposa, com os filhos. Essa é a primeira expressão, aonde as realidades de junta precisam acontecer naturalmente. A gente sabe que nem sempre acontece naturalmente, mas precisa acontecer naturalmente. Esse cuidado mútuo. Agora, também há uma necessidade de zelo para que aquelas juntas que a gente tem entendido que são estratégias de Deus. Deixa eu falar o que é estratégia de Deus. Deixa eu dar um exemplo claro aqui. Tem anos que onde eu vou, quando eu estou falando, por exemplo, sobre generosidade, né, sobre ofertar, tem muito tempo que eu comecei a colocar na minha prática e dizer o seguinte: senhora, eu aprendi que, além de eu ser generoso, de eu distribuir o que eu tenho, de eu ofertar ao Senhor, é bom que eu tenha algo comigo para poder assistir ao necessitado. Aí eu comecei a colocar no meu orçamento parte do valor que fica com a gente, para que a gente possa assistir alguém
que apareça alguém que Deus nos direcionar. Não é um valor alto, é dentro das nossas posses, mas que Deus vai fazendo seus milagres. Sabe como aprendi isso? Desde a primeira vez que eu morava aqui, em relacionamento com o Luiz Cláudio e com o Elton, que eu vi o Elton falar sobre isso. Eu tinha lido sobre isso, tinha algum conhecimento, mas aquele negócio não tinha se tornado vida na minha vida. Até um dia que eu vi o Elton falar sobre isso e falar da prática que ele tinha, que ele fazia isso. Aquele negócio aconteceu, como eu estava ali ligado ao Luiz e ao Elton, houve uma transmissão de vida de Deus que passou pelo Elton e chegou até em mim. Isso é junta, entendeu, queridos? E hoje eu falo isso aonde que eu vou, eu falo, eu ensino sobre isso. E agora foi Deus que foi lá pessoalmente no meu quarto? Foi Jesus que foi lá pessoalmente e falou comigo? Não. Deus gerou aquilo através de uma junta. Hoje eu zelo muito, não é que é uma religião, tá? Mas eu zelo muito pelo meu tempo com a minha esposa, o dia da família. Zelo, porque eu penso, nós precisamos descansar, nós precisamos cultivar o nosso relacionamento, estar um com o outro, curtindo um ao outro. É o dia nosso aqui. Não é uma religião, não é uma lei, mas nós prezamos por isso. Agora, onde que eu aprendi isso? Olhando para a vida do Carlos. Eu olhei para ele, eu vi aquilo, eu vi ele fazendo aquilo com a esposinha dele, ele zelando pela esposa, zelando pela casa, e vi ele falando sobre aquilo. Aí houve uma transmissão de vida da cabeça, que passou por uma junta que estava funcionando, que chegou em mim e que está trazendo fruto na minha casa. Eu não aprendi isso sozinho no quarto. Eu aprendi isso porque tinha uma junta funcionando. Queridos, nós vamos aprender muita coisa no quarto. Muita coisa Deus vai falar com você. Deus quer falar com você. Sabe por quê? Porque as juntas e ligamentos, mesmo o marido e o pai, não pode ser o meu Espírito Santo. E não pode ser o meu sacerdote. Mas, como eu já disse aqui, nem tudo Deus vai me falar pessoalmente. Se Deus me falar tudo pessoalmente, eu vou me tornar independente do corpo de Cristo. Eu vou me tornar afastado, porque eu vou pensar assim, para que eu preciso estar perto de alguém? Se Deus fala tudo comigo, eu vou para o quarto, boto o joelho, oro, Deus me fala, eu já sei tudo. Isso vai criar uma espiritualidade independente e arrogante. Então, queridos, juntas e ligamentos que funcionem bem, relacionamentos de amizade, de intimidade, confiança, amor, relacionamentos de confiança, de amor, relacionamentos para se orar juntos, relacionamentos para proclamar o evangelho junto, relacionamentos que te dá a oportunidade de ver, ouvir e perguntar. Vocês lembram disso? Nós aprendemos há muito tempo atrás. Como que discípulo aprende? Nós vendo, ouvindo e perguntando. Isso continua sendo verdade. Da onde tiramos isso? Do exemplo do nosso mestre. Os discípulos de Jesus aprenderam porque viam, ouviam e perguntavam ao mestre. Então, relacionamentos fortes, de amizade, de intimidade, de oração, de proclamação, de conselho mútuo, onde eu posso permitir que me vejam, que me perguntem, que me observem, onde eu tenho oportunidade de ver, de ouvir e de perguntar. Isso são juntas e ligamentos que trazem a vida de Deus para o corpo. Amém, queridos? Eu quero ler um texto com os irmãos ainda. Mateus 28, 18, vocês lembram o que fala, né? Qual foi a ordem que Jesus nos deu? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como que eu devo fazer discípulo, de acordo com o mestre? E depois batizar, e depois, queridos, eu não posso quebrar as etapas direcionadas, instituídas por ele. É impossível eu pregar o evangelho para alguém, e aquela pessoa converter, e naquele momento da pregação ensinar a ela todas as coisas que Jesus ordenou. É possível? Não é.
Eu vou chegar para a pessoa, vou lá proclamar o evangelho, tá? Esse aqui é meu contato, tá? Pretinho igual eu. Eu estou lá pregando o evangelho para ele. Deus me levou. Aí eu começo a ministrar. Jesus morreu por você, esse é o amor de Deus, é o evangelho do reino. Aí eu começo a relacionar com ele. Vamos supor que eu fico um mês ali ministrando o evangelho. Em um mês, ministrando o evangelho, eu consigo ensinar todas as coisas que Jesus nos ordenou? Impossível. Por isso que esse trabalho de fazer discípulo se estende muito para depois da proclamação e do batismo. E é por isso que o Senhor instituiu juntas e ligamentos. Repito, isso deve acontecer naturalmente na família. O marido para com a esposa, o marido e a esposa para com os filhos, mas isso deve acontecer, deve se estender para toda a igreja também. Amém, queridos? Juntas, fortes, resistentes, que funcionam não só de nome, mas de verdade, onde a gente tem um ambiente de orar junto, proclamar o evangelho junto, vou servir junto, vamos fazer a obra junto, eu posso me aconselhar, eu posso buscar conselho, e aí a vida de Deus emana. Isso é fazer discípulo. Aí, vamos lá agora para Atos 9, 23. Atos 9, 23, a partir do 20 está falando aqui sobre Paulo pregando em Damasco e tal, e aí a gente vai falar da perseguição que aconteceu a Paulo. Vamos lá para o 23 de uma vez. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram pela muralha. Quem colocou Paulo no cesto? Os discípulos de quem? Gente, o Espírito. Você crê que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo? Eu creio. A palavra de Deus, o Espírito Santo, ele não teve ressalva. Teve a simplicidade de deixar registrado que Paulo tinha discípulo. E de falar, quem desceu ele pela cesta são os discípulos de Paulo. Que claro que era discípulo de Cristo. Antes de ser de Paulo, eram discípulos de Cristo através de Paulo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite, os judeus espreitavam as portas da cidade, na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Obrigado, meu querido. Mais uma tradição muito boa, inclusive, é a King, não é? Muito boa, que fala que os discípulos... Querido, ninguém é discípulo de ninguém aqui na terra, diante do Senhor, mas somos discípulos uns dos outros, se formos de Cristo. Amém, queridos? Eu só quis ler isso aqui para a gente ser simples para com isso. E pensar que nenhum que se coloca como discipulador sob a vida, né? Não é sobre, é sob. Porque a função do discipulador é servir, não é mandar, é servir. Ninguém que é colocado sob discipulador, ele é colocado como um carrasco, um poderoso chefão, um mandão, não. E nem é o Espírito Santo daquela pessoa, e nem é o sacerdote, mas é um servo que Deus escolheu para ensiná-lo a guardar todas as coisas. Amém, queridos? Isso é bíblico, a Bíblia está falando que Paulo tinha uma turma de homens aqui, que ele com certeza formou esses homens, para que isso fosse adiante sobre a vida de outros também. Amém, queridos? Sabe por que eu tenho liberdade de falar sobre isso? Porque eu não estou falando de nós. Eu não estou falando de eu, por exemplo, acompanhar o Fernando. Falamos sobre isso, inclusive, né, Fernando? Eu não estou falando de eu acompanhar o Fernando. Ah, eu sou discipulado. Não, eu estou falando de um princípio de Deus. Um princípio de juntas e ligamentos. Que nós precisamos prezar. Eu não posso deixar de abençoar o Fernando com um princípio, porque talvez a gente teve erros no passado, e eu acredito que sim. A gente sabe que tivemos um exagero no passado, né? Um punho muito forte, né? Talvez alguma intromissão indevida. Mas não é porque se houve erro no passado, alguém cumpriu de forma errada, que um princípio deixa de ser verdade. Amém, queridos? O princípio continua sendo verdade, eu preciso prezar por ele. Se eu agi errado no passado, agora eu preciso aprender, eu não posso deixar de fazer. Muitos de nós deixamos princípios de lado, porque a gente não quer fazer errado, mas aí a gente não faz certo também.
eu ainda acho, eu comungo com aqueles que falam que é melhor errar por excesso de zelo do que por negligência. Então é melhor você errar porque você exagerou, mas você quer acertar, aí você está pronto para aprender, para ser corrigido. Agora, quando negligencia, você não faz nada. Eu estou dizendo isso, queridos, porque quando eu falo sobre o Fernando, não é porque eu estou querendo aqui, Fernando, você não está entendendo o que é discipulado. Eu estou falando do princípio. Eu não sei quanto tempo Deus vai nos querer nessa junta aqui. Não sei, daqui a pouco a gente pode estar em outra junta, os princípios vão continuar a verdade. Daqui a pouco, quem sabe, se você proceder direitinho, tá, Fernando? Quem sabe Deus abençoe esse rapaz com a mulher de Deus, permite para ele o casamento, na presença de Deus, mas eu vou pegar muito seu pé, tá, meu querido, para isso acontecer. Ele vai ter que fazer essas coisas com a esposa, vai ter que ensinar. Eu falava com ele, foi Fernando, daqui a pouco você vai ter que estar discipulando outros, meu querido. Por isso você precisa aprender, não é porque eu estou te discipulando, não, seja quem for. Está dando para eu transmitir para vocês, querido, o que eu estou falando? É o princípio e não nós. Não estou zelando por nome de ninguém, estou zelando pelo nome do Senhor e o que Ele nos diz a sua palavra, amém, queridos? Se é assim, o que eu quero comunicar, enfim, para os irmãos, e não vou demorar agora muito mais tempo, é a necessidade de, para pensar na sua vida, como que está o seu, vamos supor que você é um osso, um ossão ali no corpo de Cristo ali, você é um fêmur, sei lá, você é um ossão lá, como é que você está? Você está um osso meio afastado, meio de canto assim? Ou você está bem ajustado? Você como osso está colado, está ajustado? Pensa primeiro na sua casa. Primeiro, porque a realidade disso na casa é tão forte, que na casa a palavra de Deus fala que é apenas uma carne, homem e mulher. Você vê tão sério que é. Pensa na sua casa, aplica na sua casa. E aí depois se estende ao corpo de Cristo. Como osso, você está ajustado a alguém? Você percebe que você está ajustado? Ou você acha que você é um osso que está assim meio... A gente está falando sobre... Deixa eu voltar de novo para o dedinho da minha esposa. A gente estava comunicando, porque no dia ela sentiu muita dor, incomoda. Mas logo depois ela sentiu um incômodo, mas não era aquela dor exagerada. Aí eu até falei para ela no dia, né? Falei assim, amor, você não quebrou esse dedo nada não. Você sentiu dor no início, mas agora não está doendo tanto. Aí a gente estava conversando, não sei com o que, eu falei, por que será que doeu, uns dói mais, outros dói menos, tal. Alguém falou assim, se tivesse trincado, talvez você ia sentir mais dor. Alguém falou, talvez o tá trincado é o que traz mais dor. Parece pelo raio-x, agora parece, tá? Eu não entendo mesmo. Parece pelo raio-x que a parte de cima do dedinho dela lá junta, parece que soltou um pouco, entendeu? Parece que soltou, foi na junta, parece que não foi no osso trincado. Isso pelo que a gente viu lá no raio-x. Então você imagina aqui, ó, essa junta aqui, não quebrou no meio do osso, quebrou na junta, soltou a junta. Parece, ao meu modo de ver, que foi assim. É possível um corpo estar ali, um membro, um osso, mas não está ligado. Ele está lá no corpo, mas não está ligado. Aí eu dando de médico, falava assim, mexe o dedo, amor. Tadinha, sofrendo. Mexe o dedão, mexe aí, amor, esse aí, mexe ali agora, olha esse mexe. E a tadinha dela lá sujeita, a minha, e ela não conseguia mexer o dedinho. Mas o dedinho estava lá, estava no corpo, mas não passava o comando do cérebro para chegar lá e fazer o dedinho mexer. Mas o dedinho está no corpo, mas ele não estava ajustado ao corpo, ele não estava ligado. E aí, como é que você está? Você está assim, ligado? Ou você está no corpo, mas você está meio assim? Se você estiver ligado, é fácil vir um comando. Queridos, de novo, eu quero falar com liberdade na palavra de Deus. A palavra fala para não sermos sábios nos nossos próprios olhos, não é isso? Também fala para não nos estribarmos nos nossos próprios entendimentos, não é isso? Sabe uma das formas que você tem de não ser sábio aos seus próprios olhos? Veja com os olhos dos outros. Veja com os olhos do outro. Seja simples e humilde para perceber assim, como você vê isso aqui? O que você acha? Vem cá, quero orar, quero que você ore por isso também, por causa dessa situação. Eu não estou falando que se você for comprar um tênis, eu estou com o tênis mascarado aqui que Jesus me deu. Se você for comprar um tênis bonitão igual eu ganhei,
Que você vai ligar para o seu discipulador? Se quiser, amém. Eu já acompanhei um casal que, por causa de uma situação específica, da gente ajudá-los no orçamento, eles estavam aprendendo, ele me ligou para perguntar isso. Juninho, meu filho está precisando de um tênis, o que você acha? Situação específica, a gente estava ajudando ele no orçamento, a situação estava estourado, e eu pensei assim, gente, que simplicidade, que negócio legal, gente. Juninho, meu filho está precisando de um tênis, meu orçamento apertado, o que você acha? Como você vê isso? Queridos, isso não é fazer do meu próximo sacerdote na minha vida. Isso é não ser sábio aos meus próprios olhos. Sabe o que aquele irmão fez? Ele falou assim, não sei lidar com o orçamento, a minha família está correndo risco disso aqui, está sofrendo dano, eu estou aprendendo e por isso eu busquei ajuda. Então aqui, deixa eu aprender nessa situação. Meu filho está precisando de um tênis, o dinheiro está apertado, eu faria assim, mas tudo que eu fiz até agora só trouxe dano para a minha família. Então, deixa eu não ser sábio aos meus próprios olhos, deixa eu não me estribar no meu próprio entendimento e deixa eu ver aqui com o olho de outro. Isso foi a simplicidade daquele irmão que me edificou ao ligar para mim para falar, Juninho, o que você acha? Diante do meu orçamento, tal, que você está me ajudando, o menino está precisando de um tênis. Eu fiquei muito edificado com aquilo. Uma da forma de não sermos sábios aos nossos próprios olhos é essa simplicidade tão preciosa de nos aconselharmos uns aos outros. Isso é bíblico? Aconselharmos uns aos outros é bíblico? O que vocês acham? Vocês lembram de um texto que a gente decorou que fala sobre isso? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria. Instruí-vos, aconselhai-vos mutualmente. E é tão especial que eu acho que precisa ter isso numa junta específica, mas eu preciso ter a liberdade de, no meio do corpo, pedir conselhos. No meio do corpo. A gente está conversando com o Elton, com o Ariel, sobre um assunto lá, que o irmão até me pediu ajuda, e que eu pensei assim, não, eu não tenho capacidade nisso aí de ajudar o irmão. Eu não tenho conhecimento, experiência nisso aí suficiente. E aí, conversando com o Elton, com o Ariel, eles falando sobre outros também precisa, aí nós falamos assim, por que a gente não chama o irmão fulano? Porque o irmão fulano tem ali uma graça de Deus especial. Queridos, nós precisamos dessa liberdade de funcionar aqui na junta, devidamente, e de juntos passearmos no corpo de Cristo e receber da multiforme sabedoria de Deus que há na vida de vários irmãos. Amém, queridos? Ao final de tudo, o que eu espero que Deus nos leve, em nome de Jesus, o que eu desejo, que eu estou orando, é para que a gente comece a ouvir um ruído precioso de barulho de osso se ajuntando a seu osso. Amém, queridos? Há uma bagunça santa quando isso acontece. Quando Deus começa a juntar um outro, há um barulho precioso ali de coisa acontecendo, de movimento. Tem um barulho precioso, e a minha oração é que nesses dias Deus nos permita ouvir de novo esse barulho, e nos ajustando de novo uns aos outros, de forma que junto uns aos outros, possa haver tendão, pode haver nervos entre nós, que nos permita uma comunicação que vem da cabeça, amém, queridos? E assim o Senhor nos coloque carne, nos dê forma de corpo, assim o Senhor nos dê pele, nos proteja também como corpo, e aí, como corpo bem ajustado, o Espírito Santo pode vir e declarar ali, né? Seja vivo, né? Seja corpo vivo, que cresça, que multiplica, em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma palavra que eu vi quando eu estava lá em Cascavel, explicando no original o termo, o nome de Deus, né, Yahvé. Porque essa palavra, ela tem a ver com sopro, com respiração, com o vento, com o ar, né? Foi o que você leu lá quando cria vida, né? E fala do Ruach lá, que é justamente, entendeu? É o sopro. Quando Deus criou o homem, Deus, entendeu isso? Então, o que acontece quando há esse corpo formado, essa junta? Qual a última coisa que Deus diz ali, né? Então, esse sopro, essa presença de Deus, a vinda do Espírito, né? A presença de Deus, ela está quando o corpo está unido, quando está formado, quando está completo, né?
Então, quando Deus criou ali também, foi a última coisa que veio. E quando o homem pecou, o que aconteceu? O que Deus fez? Deus fez, puxou, tirou a vida. E o homem ficou morto. Para Deus, o Espírito morreu. Então, quando a gente se converte, que vem novamente o sopro de Deus, vem o Espírito, vem novamente, né, para nós, né? E aí, quando o corpo está unido, também há esse Espírito, há essa presença, né? Me lembrei disso. Bem colocado. Senhor, que haja esse sopro sobre nós, em nome de Jesus. Ô, Paizinho, nos permita ouvir esse sopro, Senhor. Nos permita ouvir esse ruído precioso de osso batendo ao seu osso, de ajuntamento, Senhor, de união, Senhor, de fato uns com os outros, não apenas de palavra, de forma que o Senhor nos permita, Senhor, tendões, carne, pele, e finalmente o Teu Espírito sobre nós, nos devolva a vida, Senhor, nos devolva a vida pelo Teu sopro, pelo Teu Espírito, ajusta-nos como corpo, corrija-nos como corpo, e nos dê um coração de criança para vivermos a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém.